Oi! Acabei de bordar e gravar o alfabeto completo. Ficou assim, com letras maiúsculas, minúsculas e acentos. E conforme eu for terminando de editar, eu vou postando para vocês. Quando você terminar seu trabalho, poste uma foto e me marque com a hashtag Mulher Prendada Vem Ver. Eu vou adorar ver seu trabalho. Agora vamos ao passo a passo do vídeo. Vou começar a bordar a letra A maiúscula. Eu usei esta linha, eu cortei um pedaço de aproximadamente 1,25 m. Tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as duas pontas e do outro lado essa laçada. A letra A tem 12 pontos de altura por 17 pontos de largura. Eu vou começar o bordado neste quadradinho que está sendo indicado pela seta vermelha. De cima para baixo, puxo, passo aqui por dentro da laçada e puxo, ficando assim. Agora, eu vou aqui, olha, no pontinho de cima, de baixo para cima, saindo na carreira de cima. Aqui vai ter um ponto, eu não vou fazer ele agora. Vou vir para cá, mudo a posição da agulha, de cima para baixo para a direita, fazendo 2 pontos, de cima para baixo. Agora eu volto para a esquerda, fechando esses 2 pontos, também de cima para baixo. Para a esquerda 1, para a esquerda 2. Agora eu vou fazer aquele ponto que estava faltando. Mudo a posição da agulha, vou para a esquerda, de baixo para cima e puxo. Mudo a posição da agulha, vou de cima para baixo, para a direita, saindo na carreira de baixo, ó, e puxo. Eu não vou finalizar esse ponto agora. Já saí aqui, ó, na carreira de baixo, mudo a agulha de baixo para cima e vou fazer para a direita 3 pontos. Aqui tem um ponto na diagonal, que vai ficar assim, ó. Então, eu tenho que vir com a agulha aqui, na carreira de cima, de baixo para cima, para a direita. Aqui tem outro ponto na diagonal. Acompanhe aí no gráfico. Então, eu vou de baixo para cima, para a direita. Ficaram assim, 2 pontos na diagonal. Agora, eu vou para a direita, na carreira de cima, de baixo para cima. Volto para a esquerda, de baixo para cima. Agora, para a direita, fechando esse ponto, de baixo para cima. Aqui estou naquele traço do meio da letra A, que tem 7 pontos. Já fiz um, então eu vou para a direita, de baixo para cima. Agora, eu vou para a esquerda, de baixo para cima, aí eu fecho apenas 4 pontos. Viro a minha agulha e vou para a carreira de cima para baixo para a esquerda, viro a minha agulha e volto para a direita, fechando esse ponto de baixo para cima. Aqui vou fazer 4 pontos na diagonal. Primeiro vai ser assim, ó, para a direita, agulha de baixo para cima, saio na carreira de cima. Então, vou de baixo para cima, formando o segundo ponto. Agora, o terceiro é aqui. De baixo para cima, para a direita e o último de baixo para cima na carreira de cima. Aqui ficaram 4 pontos na diagonal. Agora são 2 pontos para a minha direita, de baixo para cima.
viro a minha agulha e na carreira de cima são 3 pontos. De cima para baixo, para a direita. Agora, eu volto para a esquerda, de cima para baixo e fecho um ponto. Ainda para a esquerda, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo, formando um ponto na diagonal. Continuo para a esquerda, de cima para baixo e o outro ponto aqui, só que daí eu viro a minha agulha, então eu vou de baixo para cima para a direita, viro a minha agulha e fecho ele de cima para baixo, na carreira de baixo, para a esquerda. Então, aqui formei 2 pontos, como você pode acompanhar aí pelo gráfico. Agora, eu continuo para a esquerda, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Para a esquerda, olha, aqui em cima, de cima para baixo. Então, formou 3 pontos aqui. Agora, ainda para a esquerda, de cima para baixo, faço um ponto, continuo aqui, ó, o último ponto desse traço, para a direita, de cima para baixo, para a esquerda, de cima para baixo, para a direita, de cima para baixo. Veja aí pelo gráfico que depois do traço são 3 pontos. Eu faço só 2, deixo um sem fazer aqui, ó, e vou para a minha direita, viro a agulha, de baixo para cima, 2 pontos. E tem um ponto aqui em cima. Então, eu viro a agulha, vou para a direita, de cima para baixo. Volto para a esquerda, fechando esse ponto, de cima para baixo. Viro a agulha e vou de baixo para cima para a esquerda e de baixo para cima para a esquerda. Saí aqui, ó, onde falta um ponto. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo, para a esquerda. Então, eu viro a agulha e volto de baixo para cima para a direita, fechando esse ponto. Agora, de baixo para cima para a esquerda, para a direita agora, de baixo para cima. Agora, de baixo para cima para a esquerda. Mudo a posição da agulha e vou de cima para baixo, para a direita. Mudo a posição da agulha, de baixo para cima para a direita, de baixo para cima para a esquerda, de baixo para cima para a direita, olha, veja bem, o ponto tá aqui feito, ó, eu passo por trás dele, ó. Então, continuo, ó, para a direita, de baixo para cima, ainda de baixo para cima para a direita, saio na carreira de cima, mudo a posição da agulha, vou de cima para baixo, para a esquerda, 1, de cima para baixo, para a esquerda, 2. Continuo ainda para a esquerda, mas eu mudo a posição da agulha. Vou de baixo para cima, saindo aqui, ó. Então, eu viro a agulha e vou voltar fechando esses pontos que estão na diagonal. Então, eu vou de cima para baixo para a esquerda. Agora, aqui, de cima para baixo, para a esquerda. Aqui, nessa carreira, de cima para baixo. Continuo ainda para a esquerda, de cima para baixo. Eu vou entrar aqui nessa parte do X, passo por trás, saindo aqui embaixo, ó.
Pronto. Saí aqui, ó, onde falta um ponto. Então, eu vou de cima para baixo, na carreira de baixo, para a esquerda. E vou voltar fechando esses pontos que estão na diagonal. De cima para baixo, para a esquerda. De cima para baixo, para a esquerda. De cima para baixo. Ficaram assim, 3 pontos na diagonal. Agora, viro a minha agulha, vou aqui, ó, nessa carreira de baixo para cima, fechei. De baixo para cima, fechei 2. E de baixo para cima, fechei o terceiro. Agora, vou terminar aqui o último ponto. Introduzo a agulha aqui e vou sair com a agulha lá no avesso, viro meu trabalho para arrematar. Então, eu passo a agulha por baixo desta linha, puxo, passo a agulha por baixo desta linha, puxo, passo novamente por baixo desta linha e puxo, até ficar este laço. Agora, eu passo a agulha por dentro deste laço, fazendo um nó e puxo. Agora, passo por debaixo desta linha, por debaixo do etamine e por debaixo da linha novamente. Puxo, vou para a direita, passo novamente por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo, corto. Agora, vou bordar a letra A minúscula. A letra A tem 6 pontos de altura por 8 pontos de largura. Peguei um pedaço de linha de 50 centímetros, dobrei no meio, essas duas pontinhas vou passar na agulha. Do outro lado vai ficar assim. Eu vou começar o bordado neste quadradinho que está sendo indicado pela seta vermelha. De cima para baixo, puxo, passo aqui por dentro da laçada e puxo. Agora, de baixo para cima, para a direita, vou para a esquerda, de baixo para cima. Agora, eu vou aqui, olha, no pontinho de cima, de baixo para cima, para a direita, saindo na carreira de cima. Aqui tem um ponto na diagonal. Então, tem que vir com a agulha aqui, de baixo para cima, para a direita. Mudo a posição da agulha e vou fazer para a direita 3 pontos, de cima para baixo. Mudo a posição da agulha, de baixo para cima, para a direita. Mudo a posição da agulha, vou de cima para baixo, para a direita, volto para a esquerda, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Mudo a posição da agulha, vou para a esquerda, de baixo para cima, mudo a posição da agulha e vou voltar fechando esses pontos de cima para baixo, para a esquerda, vou para a esquerda, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Para a esquerda, de cima para baixo, para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Eu não vou finalizar esse ponto agora. Viro a minha agulha e vou fazer para a direita 3 pontos. De baixo para cima. Aqui tem um ponto na diagonal. Então, tem que vir com a agulha aqui, de baixo para cima, para a direita. Agulha de baixo para cima, para a direita. Viro a minha agulha, de cima para baixo, para a esquerda. Volto para a direita, de cima para baixo, para a esquerda, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Viro a minha agulha,
de baixo para cima, para a direita, fazendo 2 pontos. Muda a posição da agulha, de cima para baixo, para a direita, volto para a esquerda, de cima para baixo, viro a minha agulha, de baixo para cima, para a esquerda, fechando esses 2 pontos. Muda a posição da agulha, de cima para baixo, para a esquerda, viro a minha agulha, fechando esses pontos aqui, de baixo para cima, para a esquerda, agora vou terminar aqui o último ponto, introduzo a agulha aqui e vou sair com a agulha lá no avesso, viro meu trabalho para arrematar. Então, eu passo a agulha por baixo desta linha, puxo, passo novamente por baixo desta linha e puxo, até ficar este laço. Agora, eu passo a agulha por dentro deste laço, fazendo um nó. E puxo. Agora passo por debaixo desta linha, por debaixo do etamine e por debaixo da linha novamente. Puxo. Passo novamente por debaixo da linha do etamine, puxo. Vou para a direita, passo novamente por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo, corto. Ficou assim. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.